Olá, seja bem-vindo ao vídeo Introdução à Programação do PET Elétrico UFJF. Nesse vídeo você vai aprender um pouco sobre os conceitos básicos de programação, como tipos de dados, operadores, algumas estruturas, utilizando da linguagem de programação C++, que é uma das mais populares e amplamente utilizadas no mundo de hoje. Primeiramente, o que é programação? Programação é uma atividade que envolve em escrever instruções para o computador executar uma certa tarefa. Tarefa essa que a gente chama de algoritmo, onde ele tem um início, um meio e um fim, no qual esse meio pode tomar diferentes caminhos dependendo do dado que o nosso algoritmo receber. Por exemplo, analisando um número, se ele for positivo, ele segue por um caminho A, se ele for negativo, ele segue por um caminho B. E a gente utiliza das linguagens de programação para escrever essas instruções para o computador, de forma com que tanto a gente, que está programando, quanto o computador consiga entender de uma forma intermediária as instruções que estão sendo criadas. Como, por exemplo, de linguagem de programação, a gente tem o C Sharp, o Java, o Python e o próprio C++, que vai ser o nosso foco. Mas eu digo de uma forma intermediária porque o que realmente acontece no computador é que ele não lê o nosso código. Acontece que quando a gente cria o nosso algoritmo, ele passa pelo compilador. Um compilador, ele verifica o nosso código para ver se não tem algum erro, como por exemplo, erro de sintaxe. Estando tudo ok, ele compila o nosso código e transforma isso em linguagem de máquina, que é uma linguagem binária que somente o computador iria entender, porque quando a gente vai ver o código, é um amontoado de 0 1 que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas quando o computador recebe esse código binário, ele sabe exatamente o que fazer, que é exatamente o que a gente programou no nosso algoritmo. Mas e agora na prática? Onde que eu vou escrever meus códigos? A gente escreve os códigos nos ambientes de desenvolvimento, como o Visual Studio Code ou o CodeBlock, para o caso do C++. Mas para ter uma facilidade, no vídeo eu vou utilizar uma ferramenta, um site online que tem diversos compiladores, inclusive o compilador de C++. Para vocês acessarem o OnlineGDB, basta pesquisar no Google OnlineGDB, que vai aparecer aqui embaixo C++ Compiler. Clicando nele, já vai abrir o site em si. Aqui vocês podem fechar e na direita vai estar selecionado a linguagem. A gente vai utilizar a C++, certo? E o legal é que assim quando você entra no OnlineGDB, ele já mostra como se apresenta o código mais simples que você pode fazer em qualquer linguagem de programação, que é basicamente fazer o nosso algoritmo nos dizer, enviar o dado para nós de Olá Mundo, no caso em inglês, Hello World. Aqui no OnlineGDB, para executar o programa, a gente pode vir aqui no botão verde com esse símbolo de play, escrito Run, ou apertar a tecla F9 no teclado. Clicando nele, vai começar a compilar, ele vai compilar o nosso programa e vai mostrar o nosso console. O console é uma forma de tanto a gente receber dados quanto enviar dados para o nosso programa. Nesse caso, a gente está recebendo dados do nosso algoritmo. No caso, ele está escrevendo para a gente, ele está printando para a gente Hello World, que é Olá Mundo em inglês, certo? Agora, analisando o código, né? A estrutura básica de um programa em C++. Essa primeira parte aqui, certo? É um comentário no código que, como funciona? Os comentários, eles não entram necessariamente no código para ser executado pelo computador. Ele é uma forma de documentar. Por exemplo, eu posso escrever no código e uma das formas de se inserir o comentário é inserindo duas barras. Aqui você vê que ele até fica na mesma cor que está ali em cima, e aqui eu posso escrever qualquer coisa. Isso é um comentário, que quando eu clicar para rodar, não vai mudar em nada. É literalmente uma forma de se documentar um código, ou seja, dizer o que o código está fazendo. No caso, a gente pode escrever isso para esse código. O código printa
hello world, que não vai mudar, mas agora eu sei o que o código está fazendo. Isso pode ser bastante importante para, por exemplo, você acabou de fazer um algoritmo, mas outra pessoa pode ver o seu código e pode não entender o que ele está fazendo. Então, é uma forma de se deixar comentado aquilo que você está fazendo. Ou até mesmo para quando você for pegar o seu código, mas futuramente você entender o que você fez. Certo? Como é algo que não é necessário no momento, eu vou deletar, eu vou excluir. E agora a gente tem esse include IOStream. Include é uma forma da gente incluir bibliotecas. IOStream é uma biblioteca que permite a gente tanto receber quanto enviar dados através do console. IOStream significa Input Output Stream, ou seja, ele está importando uma biblioteca que permite tanto a gente receber quanto enviar dados através do nosso console. Agora a gente tem o Using Namespace std ponto e vírgula. Uma coisa importante é que a cada instrução que a gente der para o nosso algoritmo, a gente tem que colocar o ponto e vírgula, porque é assim que a nossa linguagem de programação, no caso o C++, ele entende que aquilo é uma instrução. Tanto é que se eu não colocar o ponto e vírgula, no caso eu tirar e tentar rodar, ele vai gerar um erro. O compilador vai compilar e vai falar, ó, você cometeu um erro de sintaxe. E é muito importante também a gente entender esses erros, porque ele fala, ó, um erro foi visto, né? Porque ele estava esperando um ponto e vírgula antes do int. No caso, antes do int, ele estava esperando um ponto e vírgula. Então a gente basicamente bota ponto e vírgula que já vai resolver o nosso erro. Mas o que é esse namespace? Namespace é uma forma que o C++ encontrou de resolver conflitos de duas coisas usando o mesmo nome ao mesmo tempo. Porém, o certo para o nosso código não seria usar o using namespace std, que std vem de standard. No caso que a gente tirar isso aqui e colocar para rodar, ele fala que teve um erro, que cout não está declarado nesse escopo, que talvez a gente quisesse dizer standard cout. No caso, se a gente botar standard cout, ele vai rodar. Ou seja, o meu using namespace é algo que a gente utiliza para não ter que colocar esse standard o nome de um objeto, de uma função, sempre, porque é cansativo, certo? Então a gente basicamente vem aqui using namespace std, que agora ele não vai mais reclamar que a gente não botou standard ali. Outra coisa muito importante é a int main. A int main é onde começa a ser executado o meu código depois de todo o processo de compilação. Ou seja, assim quando o nosso algoritmo começa, ele já começa aqui executando a linha 7, partindo para a linha 8 e depois a linha 9. Na linha 9, a gente tem o return 0. O return 0 seria como fosse o final do nosso algoritmo, onde ele retorna algum valor e finaliza o nosso código. No caso, esse valor pode ser visto aqui no nosso console. Program finished with exit code 0. No caso, se eu mudar esse valor para 5, no caso, ele muda esse exit code 0, porque é o código que ele recebe ao executar o programa, o código final. Isso serve, por exemplo, para verificar se algo aconteceu no meu código, por exemplo, erros. Na linha 7, a gente tem o cout menor menor hello world entre aspas duplas, ponto e vírgula, porque ponto e vírgula é uma instrução. O cout é um objeto que também pode ser chamado como console out, ou seja, ele faz output, saída de dados, através do nosso console, onde ele recebe
No caso, esse operador, ele atribui um dado a ele. No caso, esse dado está sendo a frase Hello World. Então, eu posso, por exemplo, mudar esse Hello World para Olá Mundo. E executando meu código, ele vai printar exatamente Olá Mundo. Se eu quiser mudar mais uma vez o dado que ele está recebendo, eu posso mudar e printar um número, no caso 7. Ele printa 7. Ou até mesmo eu quero printar um mais um. No caso, ele não printou exatamente um mais um. Ele printou o resultado de um mais um automaticamente, que é 2. Mas lembra que antes os dados estavam entre aspas duplas? Então, se eu botar entre aspas duplas, acontece que ele vai printar exatamente um mais um. Porque tudo que está entre aspas duplas é uma frase, é uma string. Então, isso não quer dizer um mais um. Isso quer dizer o caractere um mais o caractere mais com o caractere um. Aí ele printa literalmente um mais um. Isso está ligado aos tipos de dados que a gente tem na nossa linguagem de programação. Em uma linguagem de programação, a gente tem diversos tipos de dados, e alguns acabam servindo ao mesmo propósito, só que tendo um tamanho maior. É o caso, por exemplo, do short, int e long, onde os três servem para representar números inteiros. O que seria um número inteiro? Seriam os números ah, inteiros, na verdade, que são os positivos e negativos sem ser os racionais. Ou seja, é o número 5, 1, 2, 10, 100 e também aqueles negativos, o menos 100, menos 1, menos 2 e também o zero. O que acontece que se difere de um ao outro é que um pode ocupar menos ou mais espaço de memória, podendo assim representar um número maior ou menor. A gente também tem o tipo de dados que representa os números decimais, que são aqueles números que vêm com a vírgula, ou seja, 1.1, 7 sobre 10, que vai dar 0.7, o número pi, 3.14, esses podem ser representados pelos números decimais. A gente tem o float e o double, que assim como o short, int e o long, eles representam a mesma coisa. Porém, o double tem muita mais precisão, ele abrange mais números do que o float. A gente também tem o tipo de dado bool, que vem de boolean, ou seja, ele se apresenta somente como 0 ou 1, ou seja, verdadeiro ou falso, ou tem ou não tem. A gente também tem o tipo de dado char, que serve para a gente armazenar caracteres, ou seja, o caractere A, o caractere B, o caractere que representa uma letra, ou seja, um caractere 0, um caractere 5. Mas também a gente tem a string. A string é utilizado para palavras ou frases, que é exatamente aquilo que a gente estava printando no Hello World, que a gente estava printando uma string que contém a frase Olá Mundo, contida de vários caracteres. Voltando para o código, eu gostaria de deixar ele mais dinâmico, porque toda vez que eu rodar o código, nada vai mudar nele. Ele sempre vai printar aqui a string ou mais um. Eu gostaria de enviar um dado através do console para ser printado para mim da seguinte forma: o valor digitado foi aí o valor que enviei. Só que antes de eu enviar esse dado para o console, eu preciso já ter alocado uma memória para ele. Só que o tamanho da memória está intrinsecamente ligado ao tipo de dado que a gente vai trabalhar. No caso, a gente vai trabalhar com inteiros, então a gente precisa criar o que a gente chama de variável, que é uma memória que vai variar de valor de acordo com o que meu código for sendo executado. Então, para se criar uma variável, a gente primeiro digita o tipo de dado, no caso inteiro, no caso int, e agora o nome da variável. Eu vou chamar a minha variável de num. Como é uma instrução ponto e vírgula. Aqui eu já criei a variável num
Só que agora eu vou printar ela para ver o que está dentro dela, e aqui está, ela me retornou zero, que é o valor que está dentro da minha variável. Acontece que alguns compiladores, quando você cria uma variável, ele já atribui o valor zero a essa variável, mas não são todos. E se a gente quiser atribuir um valor à variável, a gente faz isso com o operador de atribuição, que é dado pelo sinal de igual. Então eu posso atribuir qualquer valor, como o valor 5. Só que a gente não lê num igual a 5, a gente lê num recebe 5. Assim, quando eu dar play, ele vai aparecer aqui o número 5. Bom, agora eu gostaria de colocar um dado na minha variável. Da mesma forma que a gente tem o console output, que é o cout, a gente tem o console input, que é o cin. Da mesma forma que a gente tem atribuição à esquerda, a gente tem atribuição à direita. E a gente está atribuindo na nossa variável num. No caso, a gente cria a variável do tipo inteiro, depois a gente aloca um dado nessa variável e a gente vai printar essa mesma variável. Então aqui o console está piscando, ele está esperando que a gente digita algo. Eu vou digitar aqui o número 15 e ele vai printar para mim o número 15. Mas não foi exatamente isso que eu quis. Eu quis que fosse apresentado uma mensagem para mim, da forma o número inteiro digitado foi. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou botar mais um cout, o número inteiro digitado foi, ponto e vírgula, e vou rodar. Aqui da mesma forma eu vou digitar um número negativo agora, menos 47, e ele vai falar o número inteiro digitado foi menos 47. Só que aqui eu acabei usando duas linhas para printar essa frase. Eu poderia utilizar só uma, da forma de eliminar essa linha 12, e logo em seguida de um dado, eu posso colocar outro, no caso, o num. Da forma que o cout ele vai printar essa string, então o número digitado foi, dois pontos, espaço, e logo em seguida ele vai botar a minha variável num. Aí se eu botar aqui menos 157, ele vai printar para mim o número inteiro digitado foi menos 157. Agora que o nosso código já está dinâmico, eu quero fazer um algoritmo que receba dois valores e faça as operações aritméticas básicas com esses valores. No caso, somar os valores, subtrair, dividir. Para isso, a gente vai ter que ter dois valores no mínimo. Então, em vez de int, eu vou usar float, num e num2. Essa seria uma outra forma de se criar uma variável. No caso aqui, eu estou criando tanto num quanto num2, certo? E aqui eu vou dar cin, eu vou receber tanto de num quanto de num2. Digitando o que vai aparecer na tela para cada operador, certo? A gente tem o da soma, que a gente acabou já utilizando, que basta escrever num mais num2. A gente também tem da subtração, que seria num menos num2. A gente tem o produto, a multiplicação, que a gente utiliza o asterisco. Então seria num multiplicado por num2. E a gente também tem a divisão, que a gente utiliza da barra. Então num barra num2. Certo? Agora eu vou colocar para rodar. Ele vai esperar tanto num quanto num2. Então aqui eu vou colocar 8.5 e 2 e ele vai printar. Só que a gente pode ver que ele printou certo, só que ele printou tudo na mesma linha. Isso acontece porque quando a gente manda printar, ele não dá essa quebra de linha no final. A quebra de linha que é como a gente tivesse apertado Enter. E uma das formas de se fazer isso no C++ é colocar um caractere contra a barra N. Só que para uma melhor sintaxe, a gente utiliza o endl, que é basicamente o contra a barra N. Só que a gente entende porque ele diz que acabou a linha, endline, certo? Então aqui é basicamente eu adicionar isso a todas as linhas e rodar, que a gente vai voltar lá com 8.5
e 2, que ele vai mostrar. A soma é 10,5, a subtração é 6,5, o produto é 17, a divisão 4,25. Sabendo os operadores, agora é hora de apresentar algumas estruturas de controle. Para isso, eu vou fazer um código que me diz se o número é par ou ímpar, eu enviando esse número através do console. Então a gente já pode iniciar uma variável do tipo int num, que ele vai receber do CIN um dado. E como a gente pode saber se ele é par ou ímpar? A gente também tem um operador de resto de divisão para os inteiros. No caso, ele é representado pelo asterisco. Por exemplo, se eu fizer 3 asterisco 2, isso vai me dar 1. Porque se eu pegar divisões inteiras, 3 dividido por 2 vai me dar 1. Que vai ser 3 dividido por 2, que vai dar 1. Vai descer esse 1, vai sobrar. E esse meu resto é dado pela porcentagem, certo? Que vai também resultar em 1. Então, uma forma de saber se ele é par ou ímpar é se ele é divisível ou não por 2. Se ele for divisível por 2, o resto vai ser zero. Se ele não for, o resto vai ser 1. Se ele não for divisível por 2, quer dizer que o número é ímpar. Se ele for, quer dizer que o número é par. Mas eu já sei a lógica por trás de saber que o número é par e ímpar, mas como eu digo isso no meu código? Para isso eu uso a estrutura de controle if. O que o if faz? Se algo acontecer no meu código, ele executa o código que está dentro do if. No caso, se meu número for divisível por 2, ele tem que dar zero para aí ele ser par. Então ele tem que ser igual a zero. Só que lembra que esse igual, na verdade, ele é uma atribuição. O igual, para a gente, da lógica, é igual, igual. Aí a gente lê o resto de número por 2 é igual a zero. Se for verdade, ele vai printar o número é par. Agora, se número resto 2 for 1, ele vai printar o número é ímpar. Agora, não esquecer dos pontos e vírgulas. E o código que está atrelado ao if tem que estar entre as chaves, certo? Porque é assim que o meu compilador entende. Mas eu estou iniciando a minha variável num e não estou mandando nenhum valor para ela. Então, eu vou botar cin, que envia para num, certo? Ele vai pedir, eu vou botar 7, ele é ímpar. Eu vou apertar Enter e ele vai falar, o número é ímpar, porque se eu pegar 7, 7 ele não é par. E também ele não é divisível por 2, ele sempre vai restar 1. Então ele é, o número resto 2 é igual a zero? Não é. Então ele não vai entrar nesse if, ele vai partir para a linha 14, vai entrar nesse if e vai ver. O número resto 2 é igual a 1? Sim. Então ele vai executar o cout, o número é ímpar. Uma outra forma de fazer esse código seria, em vez de utilizar o if, utilizar um else. Porque acontece, ou o número é ímpar ou ele é par. Ou ele tem resto 0 ou ele tem resto 1. Nunca uma divisão de 2 vai restar 2. Porque se restar 2, ele é divisível por 2. Certo? Então a gente utiliza o else para, quando ele chegar no if, ele vai ver se isso aqui é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai entrar. Mas se não for, que é exatamente esse else, ele vai executar esse código. Então aqui eu vou rodar, vou colocar 14, que é o número par. Então ele entrou nesse if. Eu também posso botar 3, que é ímpar, e ele entrou no else. Porque ele verificou que isso aqui não é verdadeiro e ele entrou no else. Agora eu gostaria de comparar dois números para saber se o número 1 é maior do que o número 2, se ele é igual, se ele é menor.
Para isso, a gente tem que iniciar. Eu vou usar dessa vez o double N1, N2 e vou atribuir valores. Agora eu vou ver se eles são iguais. Então, se N1 for igual a N2, quando o código do meu if tem apenas uma linha, eu não preciso utilizar chaves, eu já posso colocar exatamente na frente a minha instrução. Eu vou printar cout N1 é igual a N2. Mas e se isso não for verdade? Para isso eu vou botar o else. Só que além de ser igual, ele pode ser maior ou menor do que N2. Então, além de else, eu posso botar um else if, certo? Para botar N1 é maior do que N2. Aí ele vai printar cout N1 é maior do que N2. Só que agora eu estou na minha última possibilidade. Assim eu posso usar o else direto, botando cout. Se ele não é igual, se ele não é maior, ele é menor. Então, N1 é menor do que N2. Agora eu vou dar run. O meu N1 vai ser 10.5. O N2 também vai ser 10.5. N1 é igual a N2. Agora eu vou ver se ele é maior. Então, 47.8 e 6. N1 é maior do que N2. E agora o menor. Então, eu vou apertar em Run. Então, 2.47 e 9.78. N1 é menor do que N2. Isso também funciona para números negativos. Então, por exemplo, 7.6 e menos 100. N1 também é maior do que N2. A gente também tem outras operações de comparação. Seriam esses o maior ou igual, o menor ou igual, ou até mesmo o diferente. Da mesma forma que eu tenho o igual, eu posso dizer se o número é diferente de algum outro número. Ou melhor, se um dado é diferente de algum outro dado. Uma outra estrutura que a gente tem é o while, que é uma estrutura de repetição. E como funciona o while? Ele vai repetir o código enquanto o parâmetro do while for verdadeiro. É igual o if, que quando o parâmetro era verdadeiro, ele executava somente uma vez, o while vai ficar repetindo esse código enquanto ele for verdadeiro. Então, o que eu posso fazer aqui é, enquanto o número for maior ou igual a zero, ele vai printar o número é positivo. Vou botar também um endl. E eu tenho que atualizar esse valor, senão ele nunca vai parar de printar que o número é positivo. No caso, eu tenho que atualizar o valor de número. E no final, cout, o número é negativo, endl, acabou o código. Então, executando o código, ele vai pedir para a gente colocar o valor de um número primeiro, da linha 8. Então, eu vou botar 10. O número é positivo. 5, 8, 9999. O número é positivo. Mas quando eu boto menos 4, o número é negativo, acabou o código. Ou seja, ele ficou executando o código do while até o número for negativo, até esse parâmetro ser falso. Ou seja, até o número não ser maior ou igual a zero. Agora a gente vai fazer um algoritmo para printar a tabuada de algum número. Então, primeiro a gente tem que ter um número que vai ser multiplicado esse número da tabuada. Então a gente já pode chamar esse número de i. Então, int i, e a gente também vai receber
o número que vai ser da tabuada, num. Só que esse i ele tem que começar em zero. Então eu já começo ele com o valor de zero. I recebe zero. Logo em seguida, eu tenho que colocar o valor para o num, usando o meu console. E aqui eu vou querer a minha tabuada indo de 0 até 10, ou seja, o while, enquanto o meu i for menor ou igual a 10, você executa o código para mim. O que ele vai precisar? Ele vai printar o cout, certo? No caso, ele vai printar o meu num, ele vai printar um vezes o meu i, um igual a num vezes i, e também tem que dar o endl, certo? Só que ele vai ficar repetindo e o meu i não está mudando de valor, certo? Então, no final disso tudo, a gente tem que acrescentar 1 no valor desse i. Então, o 1 vai receber o i mais 1. Ou seja, ele vai pegar o valor anterior do i e vai acrescentar 1. Ou seja, se ele era 0, ele vai pegar 0 mais 1, que vai dar 1, e vai atribuir na variável. No caso, a gente pode rodar. Então, o primeiro que entra é o num. Eu quero a tabuada de 5. Então, aqui ele printou para mim a tabuada de 5 certinho. Só que tem uma outra estrutura que deixa esse código muito mais fácil, que seria o for. O for, como ele funciona? A gente tem uma variável que vai mudar de valor toda vez que o for rodar, toda vez que ele entrar num novo ciclo. Então a gente tem que iniciar essa variável, ou seja, int i, dar um valor a ela, recebe zero, colocar o nosso parâmetro, o nosso teste lógico, no caso i sendo menor ou igual a 10, e o que vai acontecer com essa variável toda vez que o meu for rodar? O meu i vai receber i mais 1. O i recebe i mais 1 é a mesma coisa de eu colocar i mais no C. Aqui, basta eu colocar novamente a questão do que ele vai printar. Então, colocando o que ele vai printar, da mesma forma, quando a gente só tem uma linha na nossa estrutura do if, a gente também pode fazer a mesma coisa para o for. Então, a gente pode colocar a nossa instrução do for aqui na frente dele. Então, toda vez que ele executar, que ele printar isso no meu console, ele vai acrescentar o i mais 1. Então, o i vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele der 11, isso aqui vai ficar falso. Então, ele vai sair do meu for e não vai mais executar. Ele vai entrar no return e o código vai parar. Então, executando aqui o meu código, agora eu quero a tabuada de 9, certo? E ela está aqui 9 vezes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse foi o vídeo de introdução à programação utilizando C++. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder vocês. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também verificar outros vídeos aqui do canal. Até mais!